Olá, prezados alunos, senhores pais e responsáveis, a todos os colegas, professores, a toda a comunidade escolar, em especial aos nossos queridos vestibulandos. Nesta videoaula vamos ver um dos textos integrantes do Enem 2018, certo? E vamos analisá-lo. Vamos estabelecer algumas regrinhas para você organizar sua leitura e a qualquer momento você pode pausar o vídeo para realizar as suas anotações pertinentes, ok? Bem, este aqui é o texto, tá? Retirado da prova do Enem 2018, para que você veja como ele foi disposto na prova, tá? Porém, é claro, vamos ver ele passo a passo, período por período, para que a gente faça as análises de forma bastante sistemática, tá? Porém, antes de começarmos, vamos estabelecer algumas convenções para que a gente organize a nossa leitura. De que forma vamos organizar essa nossa leitura? Siga comigo. Você verá aqui o texto, tá? O texto, primeiramente, o texto, vemos que o quê? Que ele tem um título, certo? Ele tem um título que está em negrito, e o texto, ele é composto por 2 parágrafos. Consequentemente, o parágrafo, ele pode ter, ou não, claro, mas é comum que o texto ele tenha dentro de seu parágrafo períodos. E os períodos, eles são representados pelo ponto, certo? Pelo ponto, e o ponto, ele finaliza um raciocínio, tá? Um pensamento, e inicia outro, certo? Percebemos isso quando o texto, no caso o parágrafo, um dos parágrafos do texto, ele é um pouco extenso. Então, quanto mais extenso for o parágrafo, é comum que ele tenha pontos, tá? Para ter essa quebra de pensamento, iniciar outro, ou vírgulas, tá? Então, a gente pode perceber, por exemplo, que nesse primeiro parágrafo, ele o quê? Ele tem um período, tá? Um ponto, seguida, ele tem 2 e 3, tá? 3 pontos, 3 períodos. E assim, nós vamos organizar a nossa análise nos slides que vem a seguir, tá bom? Então, vamos separar os nossos parágrafos por períodos. Porém, vamos o quê? Vamos estabelecer o seguinte, para que a gente possa sistematizar e também, de certa forma, melhorar a nossa leitura, tá? Porém, de que forma nós vamos analisar esses períodos? Nós vamos organizar a nossa leitura da seguinte maneira. Tudo que estiver em vermelho caracterizará o quê? Flexões, prefixos e sufixos, certo?
são aquelas formas presas que você utiliza para o quê? Para derivar a palavra, para que ela, por exemplo, esteja convertida no plural ou forme um advérbio, um tempo, caracterize um tempo verbal, tá? Que são aquelas formas que a gente chama de afixos, que normalmente nós colocamos na porção final do radical da palavra ou na porção inicial dele. Olha os exemplos. 2 tables. 2 mesas. Esse S caracteriza aqui o quê? Que há mais de uma mesa, caracterizado pela convenção geral utilizada o S. Tá? Unconditionally. O un, prefixo, certo? E o ly, ly, sufixo. Tá? Incondicionalmente. Então, para a língua portuguesa, esse un seria o in, incondicional, inconstitucional, tá? E o ly seria entendido como o mente, né? Consequentemente, condicionalmente, tá? Terceiro exemplo, I am studying. I am studying. Eu estou estudando. ING, caracterizado pela formação do particípio presente, o gerúndio. Tá? O gerúndio da língua portuguesa seria o caminhando, cantando, tá? Esse NDO, o ando, que descreve ações que estão acontecendo naquele exato momento. O ING ele figura com essa característica. O próximo exemplo é I studied. I studied, eu estudei, no passado simples. O IED é caracterizado pela formação regular do passado simples, tá? Com o ED. No final, lembrando que study termina com Y e a regrinha diz o quê? Que a palavra, o verbo terminado em Y, precedido de consoante, você elimina esse Y e acrescenta o I, seguido da regra geral, que é o ED. Tá? E he studies. He studies, ele estuda, presente simples. Mesma regrinha do Y, só que agora com o ES para o presente simples, lembrando que isso só serve para a terceira pessoa do singular. He, she e o it. Tá? Tudo bem. A próxima convenção de cores que a gente vai estabelecer para o quê? Para organizar a nossa leitura é com a cor azul. A cor azul, ela será identificada para o quê? Expressões idiomáticas, adjuntos, preposições, conjunções, artigos, pronomes e determinantes. Aquelas palavrinhas que ficam entre palavras significativas, palavras com carga de significado vasta, que são quais? Adjetivos, substantivos e advérbios. Tá? Essas são as palavras que o quê? Que não vão estar dentro dessa convenção de cores. Elas vão sempre estar em preto. Então você vai poder perceber que dentro do texto, aquelas palavrinhas menores que ligam substantivos, adjetivos, advérbios, essas palavrinhas elas poderão estar com certeza com a cor azul, tá? Que são justamente essas palavrinhas que vão unir, ligar essas palavras, tá? Os exemplos:
The book is on the table. Né? A clássica frase, the book is on the table. Você pode ver que o quê? Que tem as palavras que estão aí expressas em azul, são justamente essas pequenas palavrinhas que iniciam, identificam, ligam palavras significativas, adjetivos, substantivos, verbos e advérbios. Então, o livro está em cima da mesa, né? On the table. O livro está em cima. Olha o on, preposição, né? Que indica a posição, né? Que indica a posição o qual o livro está posicionado, né? Acima, né? Em cima da mesa, tá? O próximo exemplo, the book and the pencil. The book and the pencil. O livro e o lápis. Olha o e atuando como conjunção, tá? Ligando um elemento ao outro, né? Adicionando um elemento ao outro que pertença a um mesmo grupo ou ao mesmo contexto. O próximo exemplo, I love her. I love her. I é o que? Pronome. Eu a amo. Né? Eu a amo. I love her. Her é o que? É o objeto de ela. Né? Sabemos que ela é she, só que o que? Antes ou depois do verbo? Antes do verbo. She. Após o verbo não é sujeito, é o que? É objeto. Então o objeto de she é her. Então, her após o verbo. Qual é o verbo aí do contexto? É o verbo love. Eu a amo. No caso em português, o oblíquo, né, de ela fica antes do verbo. Em inglês fica após o verbo. O próximo exemplo é do that. Do that. Faça isso. Né? That aí atuando como determinante. Do that. E o próximo exemplo, uma expressão idiomática, as a matter of fact. As a matter of fact. Expressão idiomática é um adjunto que significa de fato, na realidade, né? Você inicia início de frase para o quê? Para dar continuidade para justificar um pensamento, né? As a matter of fact. Na realidade, para dar uma outra posição a um argumento, uma outra justificativa a um argumento. Bom, as a matter of fact. Em verde, a cor verde ela vai caracterizar uma característica um parâmetro muito comum na língua inglesa, que é o quê? Quem estuda a língua inglesa, quem já está estudando há algum tempinho, vai perceber que o quê? Que muitas palavras com carga significativa relevante, né? Que são quais? Os adjetivos, os substantivos, os advérbios, né? Vocês vão perceber que parece que não há nada que liga essas palavras. Quais são essas palavras que ligam, que conectam? São justamente as conjunções, as preposições, não é? Pois então, em inglês, a língua inglesa tem essa característica de quê? De formar essa conexão entre as palavras sem utilizar justamente esses conectores. Tá? Então,
quando você vê substantivos, adjetivos um do lado do outro, você geralmente, quase sempre na verdade, você lê de trás para frente, sendo bem a grosso modo, falando a grosso modo, você lê de trás para frente, tá? Por exemplo, brick house, tá? Brick é o que? É tijolo, tá? Brick é tijolo. E house é casa. Aí você vai ler tijolo, casa. Aí você o que? Você automaticamente vai fazer a sua interpretação e vai fazer a sua devida conversão e adaptação para o que? Para a língua de chegada, a língua a qual você está traduzindo. No caso, a língua portuguesa. Aí você pensa, casa, tijolo. Então deve ser uma casa de tijolo. Uma casa de tijolos, né? Se é uma casa, então são vários tijolos. Cadê o S cadê o S de tijolos, já que são vários tijolos? Aí é que entra aquela regra, né? Aquela convenção da língua inglesa que o quê? Que o adjetivo ele não é flexionado em número, tá? Não tem S. Ele vem antes da coisa, do substantivo, tá? E ele o quê? Por convenção da própria língua, da história da própria língua, do desenvolvimento da própria língua, esse adjetivo ele não é convertido, flexionado no plural, tá? Como brick é o que? É a qualidade com a qual a casa foi o que? Idealizada, construída. Por esta razão, brick atua como adjetivo, tá? É um adjetivo, é um substantivo, tijolo, que atua como adjetivo. Então, não leva o S do plural, tá? Mas eu posso ter outras construções para caracterizar ainda mais essa casa, tá? Por exemplo, an old brick house. An old brick house. Uma casa de tijolos velha, antiga, né? Então, olha só, mais um predicativo aí, né? Mais uma característica para essa casa, tá? Além dela ser de tijolos, ela é o que? Ela é antiga, tá? Tudo bem? Então, a letra verde ela é bastante importante. Porque quando você vê várias palavrinhas um pouco maiores, umas ao lado das outras, provavelmente esse trecho desse texto ele esteja dentro dessa característica. E que a gente vai ver durante o texto, tá? E por fim, em marrom, são o quê? São os verbos. Os verbos, o verbo em si, tá? Um verbo único ou um sintagma verbal, que é o quê? Composto por mais de um verbo. Eu sempre falo que é a coluna cervical do texto. Você identificando o verbo, você sabe quem vem antes e quem vem depois. Sabe quem pode ter realizado a ação e sabe qual foi o resultado dessa ação, tá? Então, saber identificar o verbo é fundamental para o entendimento do texto. Vamos aos exemplos. I have been studying. Tá?
Literalmente é eu tenho estado estudando, eu venho estudando. Tá? Durante a análise do texto, a gente vai analisar os seus usos de maneira bastante objetiva, tá? Até para não ficarmos confusos quanto aos usos do tempo verbal em questão. Tá? O importante é você saber qual é a mensagem que aquele grupo de palavras, que aqueles verbos estão lhe passando. Tá? I have been studying. Em suma, eu comecei a estudar no passado, continuo estudando por um período de tempo no presente. Isso vem acontecendo desde então. Tá? O próximo exemplo, she's playing chess. She is playing chess. Ela está jogando xadrez. Tá? Present continuous, né? Presente contínuo, ela começou e ainda está jogando xadrez. Tá? He will travel to Paris. He will travel to Paris. Ela viajará, futuro simples, tá? Para Paris. You are a student. Você é um aluno, estudante, né? Verbo to be, ser ou estar. E o último aí, my son can't swim. My son can't swim. O meu filho não consegue nadar. Tá? Olha o can, modal can, negando, uma sentença negativa. Swim, o verbo nadar. Tá? Então são 4 cores, certo? Vermelho, azul, verde e marrom, para nós analisarmos e organizarmos a nossa leitura. Tá? O título é do texto, do primeiro texto da prova de inglês do Enem, de 2018, diz o seguinte: vou fazer a leitura, imediatamente após a leitura eu faço as devidas traduções e considerações, tá? Vamos lá. Leva May creating showers on wheels for the homeless. Leva May creating showers on wheels for the homeless. Tá? Eu já vou fazendo logo as devidas considerações sobre a interpretação do texto e o que quer dizer cada significado por trás de algumas expressões, tá bom? Leva May, você pode ver aí que o nome está expresso neste ônibus, tá? E Leva May é o nome desse projeto, tá? O nome desse projeto se chama Leva May. E o título diz o seguinte: creating, criando, tá? Criando showers, que são showers, são banheiros, tá? Criando banheiros, duchas, sobre rodas, tá? Criando duchas, banheiros sobre rodas, wheels, for the, para os sem teto, né? Aqueles que não têm moradia. Tá? A qualquer momento você, claro, pode pausar este vídeo e fazer a releitura para cada uso de cada cor, tá? Aquilo que for mais relevante sobre essas regrinhas, essa convenção de cores, eu vou falando durante o vídeo, tá? Então, criando
Lava Lake, criando duchas, banheiros sobre rodas, tá? Para os sem teto. Percebam aí o less, tá? O less, sufixo que indica ausência, tá? Que indica ausência. Hum, lar, less, sem lar, tá? Próximo. San Francisco, cidade de, que é a cidade de San Francisco, according to, de acordo com, recent city numbers, olha aí aquela cadeia de verbos e, aquela cadeia de substantivos e adjetivos. Nós temos o que? Recent, recente, city, cidade, e numbers, números. Aí você vai ler em voz alta e automaticamente vai fazer as devidas e vai fazer a sua devida reordenamento de palavras. Recente, cidade, números. Como é que fica? Os números recentes da cidade, certo? Então, de acordo com números recentes da cidade. Qual é a cidade? San Francisco. Ela tem o que? Ela tem, olha o verbo has, ela tem 4,000, 300 e 300 mil, o que? People, pessoas, living, morando, tá? Living, o verbo live, living, morando, on the streets, nas ruas, tá? On the streets, nas ruas, bom? Among the, dentre as, ou dentre os, lembrando que em inglês não há flexão de número, tá? Não há flexão de número, então o the pode ser tanto o quanto a, né? Nem de gênero, não há flexão de número nem de gênero, então o the pode ser tanto o quanto a, quanto os, quanto as, tá? Dentre as, ou os, ou o, ou a, tá? Isso vai depender do que? Da palavra que vem a seguir, ou das palavras que vem a seguir. Dentre os, many é muito, ou muitos. Dentre os muitos, o que? Problems. Dentre os muitos problemas, tá? Que o que? The homeless. Dentre os muitos problemas que o que? Que os sem teto. Olha, normalmente a palavra homeless, sem teto. Face, lembra o que? Face, aí está atuando como o que? Como verbo. Tem justamente essa conotação de encarar, cara, né? De cara a cara. Dentre os muitos problemas que os sem teto enfrentam, né? Está, verbo to be, está o pouco, o pequeno, little, ou nenhum acesso, or no access to showers, ou nenhum acesso aos banheiros, ao banho, né? San Francisco, São Francisco, only has, somente tem somente, about, né? Em torno de, about, 16, 16, de 16
a 20. 16 to 20, 16 a 20, shower stalls. Shower stalls. O que são shower stalls? É justamente o que está expresso na imagem. Stalls são cabines, tá? São booths. Também pode ser chamado de booth. Tá? Cabines de banho. Geralmente são banheiros públicos. Com essas cabines, vestiários, por exemplo, né? São shower stalls. Então, São Francisco tem em torno de 16 a 20 shower stalls, como expressos na imagem, para o quê? To accommodate them, para acomodar-los. Olha o them atuando como objeto oblíquo de they, que é sujeito, né? Lembrem-se dos pronomes pessoais, sujeitos, they, ele, eles ou elas, né, como sujeito, e them, como expresso aí no período, como objeto, para eles ou elas após o verbo. Podem perceber que ele está após o verbo accommodate, tá? Them. Mas Denise Sandoval has made it her mission to change that. Vamos lá. Denise Sandoval é a senhora que está na imagem, tá? E ela é a criadora do projeto. Lembrando, o projeto é Lava May. E ela has made it. Quando você fala que você made it, significa que você obteve sucesso, que você o quê? Que você conseguiu realizar algum feito, conseguiu atingir algum objetivo. E qual foi o objetivo? Her, dela. Que foi a mission, a missão de quê? A missão de change, de mudar, né? De mudar isso, esse panorama, essa problemática, essa questão. That, né? Atentando aí para o has made, que está no present perfect, presente perfeito, que é aquele tempo que você o quê? Que quer dizer que uma ação, um evento começou em algum momento do passado, tá? E tem uma consequência no presente. Isso quer dizer que o quê? Que o projeto dela, ela teve a sua criação em algum momento, algum ponto específico do passado, e esse projeto está tendo frutos no presente. Por isso a utilização dessa construção desse tempo verbal. Tá? Que em outro momento falaremos especificamente sobre a formulação desse tempo. Tá? Mas de maneira objetiva, ele o que? É formado pelo have ou has, né? E o verbo principal logo em seguida, que estará sempre no particípio passado dele, tá? Muito bem. Vamos aí. Você pode ver que esse período é um período mais longo. Consequentemente, pode haver a ocorrência de quê? De vírgulas. E as vírgulas, elas têm uma função bastante vasta dentro do corpo textual, de maneira que o quê? Que a leitura ela fique coerente e coesa, tá bom? Em outro momento podemos falar sobre a utilização das vírgulas. O período
diz o seguinte: The 51-year-old former marketing executive. Olha aí. Lembram daquela cadeia de palavras que podem significar o quê? Que pode ter substantivos e adjetivos um ao lado do outro? Pois então, é exatamente isso que está acontecendo aí. Vamos ver palavra por palavra até a palavra executive. The 51-year-old. Vamos lá. 51 ano, idade. Year-old é aquela expressão old é velho, e nós aprendemos que o quê? Que nós utilizamos a expressão years old para colocar ao lado da sua idade. Por exemplo, I am 32 years old. Eu tenho 32 anos de idade. Convertido, claro, para a língua portuguesa. E aí? 51 ano, idade, tá? A próxima palavra é former. Former é o quê? Que não atua mais. Ex alguma coisa, tá? O próximo, marketing, de marketing, né, de mercado, que atua no ramo de publicidade, tá? Executive, executivo, tá? Então, a gente pode organizar de que maneira? Vamos lá. 51 anos de idade, marketing executivo, ou executiva, né? Já que estamos falando da Denise, né? Então, a gente pode ler de que maneira? Executiva de marketing, Então, como é que fica a melhor leitura? A ex-executiva de marketing de 51 anos de idade. Se fôssemos converter essa frase para a língua portuguesa, ela teria vários conectores entre elas. Porém, a língua inglesa, ela o quê? Ela nos dá essa possibilidade de fazer esse tipo de construção, que no primeiro momento pode parecer confuso, tá? Mas conforme você vai praticando, aprendendo o idioma, com frequência isso se torna mais fácil, tá? Então, a ex-executiva de marketing de 51 anos de idade, tá? Pode ver que o quê? Que não há nenhum tipo de flexão entre essas palavras, no caso, as suas palavras adjetivas e seus adjetivos, justamente porque não há flexão de número, tá? Muito bem. Então, a ex-executiva de marketing de 51 anos de idade, ela começou o Lava May, o projeto Lava May, com o quê? A sort of, com uma espécie de, uma espécie de showers, né? Seria um tipo de banheiros sobre rodas, tá? Banheiros sobre rodas. Então, esse sort of, ele dá a ideia de quê? É uma expressão que você geralmente utiliza para identificar algo que você não consegue precisar exatamente. Uhum. Então, a sort of, uma espécie de, um tipo de, tá? De banheiros, duchas sobre rodas. A new project, um novo projeto, a new project, que aims, né? Que tem como objetivo, que objetiva, tá? Aim é um objetivo,
atuando como verbo que objetiva a to turn, a converter, a transformar, certo? The commissioned city buses, olha aí aquela cadeia de substantivos e adjetivos, tá? Converter. O que é um decommissioned city buses? Primeiro, city buses, cidade, ônibus. Aí você pode interpretar, converter isso como o quê? Ônibus da cidade, tá? City buses, mas são city buses que o quê? Que não estão mais em circulação, tá? Eles pararam de funcionar, de circular. Então são decommissioned. Aí você pode ver nos exemplos abaixo alguns exemplos de alguns buses que o quê? Que foram transformados, que deram utilidade a eles para outras coisas. Tá? A cidade, a prefeitura, as empresas pararam com a circulação deles e outras pessoas utilizaram de sua estrutura para fazer alguma coisa com esses ônibus. Por exemplo, aí transformaram um ônibus numa piscina. Na segunda foto, utilizaram a cabine do ônibus escolar, creio que seja para servir como parada de ônibus. Então, todos esses ônibus eles são decommissioned, eles pararam de circular. Então, eles o quê? O novo projeto ele tem como objetivo utilizar, né, transformar ônibus da cidade que não estão mais em circulação em estações de banho, banheiros, estações, stations, que são os stalls, tá? As cabines de banheiro, né, de chuveiro, cabines de banho, certo? Para o que? For the homeless, para as pessoas sem teto, tá bom? E aqui o último período do texto, each bus, cada ônibus will have 2 shower stations. Will have, olha o futuro, will, futuro de qual verbo? Have. Ter, então fica terá, né? Terá, cada ônibus terá 2 shower stations, 2 estações de banho. Terá 2 chuveiros, 2 cabines para tomar banho. E Sandoval, a Denise Sandoval, criadora do projeto, expects, ela espera, ela tem a expectativa de que o quê? That by 2015, que lá por volta de 2015, tá? Por volta de 2015, they'll, contração de quê? They will be able. Eles, no caso, os banheiros, tá? Serão capazes. Be able, they will be, serão. Futuro do verbo to be, serão, no caso para they, que é eles ou elas. Serão able, they will be able, capazes de quê? To provide. O verbo to provide, que significa fornecer. Tá? Serão capazes de quê? De oferecer, de fornecer 2,000 showers. 2,000 showers. 2.000 banhos, tá? Por semana, né? A week, por
semana. Tá? Então, esse foi o texto presente o primeiro texto presente na prova de língua inglesa do Enem 2018, certo? E você pode assistir novamente este vídeo para verificar o uso de cada cor, para qual grupo as cores estão destinadas, além de fazer as suas anotações pertinentes, certo? E no próximo vídeo nós faremos a análise de outro texto que caiu ou em provas do Enem ou demais concursos, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado.